Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal do primeiro ano, saudade, né? Já nos vimos pouco aí no início do ano e ainda essa distância dá muita saudade. Espero que estejam estudando, né? Espero que vocês estejam estudando. O primeiro ano é o mais importante em biologia de todos, é o que mais cai em vestibular lá na frente, então vocês não podem vacilar e não podem deixar as coisas para a última hora. Então, assim, a gente já viu ali, né, a questão de célula, membrana plasmática, e eu voltei ali no assunto que eu acabei achando melhor falar um pouco agora, que seria a história da microscopia, que seria um assunto que nós trabalharíamos, né, no laboratório, mas como a gente está aí distante, eu vou falar um pouco para vocês, para quando voltar às aulas, vocês saberem um pouquinho mais sobre microscopia, tá? Não é algo que eu costumo cobrar em avaliações, mas eu acho que é interessante saber e vocês teriam, né, aula sobre isso no laboratório. Mas bora lá, vamos estudar. Então, assim, é claro que a gente sabe que existem muitos cientistas ou até antes disso, antes de Cristo até, que já tem aí uns relatos de usar algumas lentes para poder ver coisas menores. Isso não é algo novo em 1665. Mas agora, ver estruturas, né? Na verdade, o primeiro a ver algumas estruturas era um, como é que eu vou dizer? Um comerciante, o nome dele é Zacarias, e, e esse comerciante, ele começou, porque quando a gente compra um, um lençol, às vezes o lençol, quanto mais fios esse lençol tem, né, significa mais caro o lençol é e de melhor qualidade esse lençol é. Então, ele começou a observar aí as fibras do lençol e começou a observar outras estruturas e ele é que deu aí um pontapé inicial para todas essas questões curiosas sobre microscópio. Mas um acadêmico, né, uma pessoa mais conceituada no meio científico, que aparece aí, recebe todas as glórias pelo primeiro microscópio e pesquisas mais aprofundadas, é o inglês Robert Hooke, tá? Que era uma pessoa, né, da High Society, e ele era extremamente importante e fazia várias pesquisas. Ele era, não vou dizer que era um biólogo, porque esse termo não existia na época. E é ele que fez aí toda essa, confeccionou, né, esse microscópio, onde você observa por aqui, e aqui nós temos a outra extremidade, com uma vela, né, ou a claridade possível para poder observar estruturas menores. Tá? Ele observou que na cortiça, a cortiça é um pedaço da casca das plantas, ali do tronco. Ele viu que haviam vários compartimentos vazios e ele que deu esse nome de cela, que veio um nome posterior de célula. Então, célula é uma estrutura que recebe um nome de uma cavidade vazia sem nada dentro, porque na verdade foi isso que ele viu com o microscópio dele daquela época. A gente sabe que a célula é cheia de estruturas e todas as estruturas nós vamos estudar no próximo bimestre com a próxima apostila. Então, ele observou o esqueleto de célula, ainda mais célula vegetal, que é uma célula toda estruturada, ela é toda bonita por causa da parede celular, que vocês, né, vão ver ou esse ano, ou no próximo ano, provavelmente nossas aulas de laboratório. Então, continuando, o que, que a gente consegue observar? O Newton também, ele viu questões sobre microscopia. Só que como ele tinha aí uma intrigazinha com o Robert Hooke ele era melhor no sentido, ele era mais velho e ele era mais conceituado. Digamos que
o microscópio de Newton não ficou aí tão famoso e tão divulgado. Mas o Newton sim observou e anotou algumas características, né, de esponjas, insetos e penas de aves. Então, claro, a gente tem um aumento não muito grande aí nas estruturas, mas tem vários relatos sobre essas estruturas menores. Aí depois nós temos um outro cientista mais conceituado ainda após o Hooke, que é o Antoine von Leeuwenhoek. É um nome complicadinho, perdão se eu não sei falar corretamente, que ele conseguiu fazer um microscópio ainda melhor. E com esse microscópio, ele conseguiu ver células sanguíneas, células vermelhas do sangue, que são as hemácias. Então, aqui, ó, isso tudo são hemácias, é um aumento que ele conseguiu e observar. Essa célula aqui um pouco maior, com núcleo, a gente chama de glóbulo branco. E esses pontinhos pequenininhos são as plaquetas. Então, não foi bem essa imagem que ele conseguiu observar, mas ele conseguiu observar as hemácias no sangue. Bem interessante. Mais à frente ainda, em 1833, veio um cientista, né, Robert Brown, e ele conseguiu observar a presença do núcleo, mas para observar a presença de um núcleo eu preciso de um corante. Então, por isso que o nome do núcleo, né, a gente vai citar depois, chama-se cromatina, proteína que cora. Então, para eu enxergar um núcleo, eu preciso botar um corante, e esse corante vai mostrar o núcleo das células, e é claro que nessa época eles observavam células eucariontes. Depois nós temos aí o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, que estabeleceram a teoria celular de 1839, dizendo que todos os seres vivos têm célula, e isso vai até hoje, tá? Por isso essa briga de, vírus é ser vivo ou não, não se sabe por quê. Porque vírus não tem célula. Então, até hoje tem essa briga, desde 1839, por causa dessa teoria, e até hoje ela é válida. Claro que muita coisa está modificando, mas ainda vai um tempo até mudar tudo. Em 1858, né, nós temos o Rudolf Virchow, sei lá, dizendo que toda célula se origina de outra pré-existente. Aí a gente já fala da biogênese, certo? Anterior a isso é a biogênese, só para ter aí um detalhezinho. E aí, enfim, com toda essa teoria celular de que todos os seres vivos têm célula, sabe-se que a célula são as unidades morfofisiológicas básicas de todos os seres vivos. Então, todo ser vivo mostra-se constituído por pelo menos uma dessas unidades, ok? Então, aí nós temos novamente uma célula sanguínea, só que não é no microscópio óptico, é numa outra tecnologia. Então, elas representam a menor proporção da matéria viva, capaz de executar diversas funções vitais responsáveis pela manutenção da vida em um organismo. Então, isso daqui é bactéria. Se eu vejo um bastão, bastão é bactéria, tá? Célula bacteriana. Toda célula origina-se de outra pré-existente através de um processo de divisão celular que a gente chama de mitose. E isso é responsável pela hereditariedade. Então, olha só, estou dando um resuminho para vocês do que a gente vai ver ainda durante esse ano. Em 1870, Schneider observa filamentos do núcleo celular. E ele consegue, então, observar esses filamentos e observar a divisão celular. E o Fleming, né, que é aquele carinha que descobriu a penicilina, onde os fungos atacaram as bactérias que ele estudava, ele cria o termo mitose, que é a divisão celular. Tá? Alexander Fleming. Em 1898, tudo século XIX, Valdeir cria o termo cromossomo. O cromossomo é uma estrutura grande a ser vista, e é mais fácil ver de planta do que de animal, mesmo porque eu teria que paralisar algumas células animais e isso mataria este ser vivo. Em 1901, Morgan, que é um grande cientista, estabelece a teoria cromossômica da hereditariedade. Aí ele observa que o cromossomo tem genes e que esses genes vão transmitir as características de pai para filho, o que nós também vamos ver esse ano. Tá? Também vamos ver esse ano o modelo, né, de Watson e Crick da estrutura tridimensional do DNA, que é recente, 1954. Né? Ali tem uma foto de 1993, o Crick já morreu, que ele era mais velho, ele era
um físico, mas o Watson, que era biólogo, ele ainda está vivo, mas já está bem velhinho, tá? Aí nós temos a evolução dessa microscopia até observar aí, quem sabe um dia o DNA na sua estrutura. Em 1958, Tijo e Liva informam que o ser humano tem 46 cromossomos. Pessoal, alguns avós de vocês ou bisavós já têm essa idade. Alguns avós, né? Então vejam que é algo recente. Também vamos ver cromossomo esse ano. Em 1972, as primeiras manipulações genéticas. Em 1994, inicia o projeto Genoma, que tudo isso nós vamos ver esse ano, não se preocupem. Em 2013 é decifrado o código genético humano. Então, sabe-se os genes humanos, mas não se sabe ainda para que serve todos eles, só deram um nome aos bois, né? Falaremos disso lá no final do ano. E aqui, o nosso tão esperado microscópio. Então, a gente tem aqui, né, a ocular, isso é um microscópio monocular, nós temos microscópios na escola monocular e também temos biocular. Então, onde nós botamos os nossos olhos, aqui nós temos o canhão, aqui nós temos, né, o revólver, que é onde ficam as objetivas, e geralmente a ocular tem um aumento e a objetiva tem outro. Então, as objetivas geralmente são 4, dependendo do tipo de microscópio, pode ser de 3 a 4, que são as lentes, e essas lentes variam de 4, 10, 40 e 100 vezes. Então, se eu observar que eu tenho aqui uma ocular de 10 vezes e eu tenho uma objetiva de 4 vezes, 10 vezes 4, então eu tenho um aumento de 40 vezes. Eu tenho uma ocular de 10 vezes com objetiva de 10, 10 vezes 10, eu tenho um aumento de 100 vezes. Ocular 10, objetiva 40, eu tenho um aumento de 400 vezes. Ocular 10, objetiva 100, eu tenho um aumento de 1000 vezes. Nós conseguimos em escola ter um aumento de até 1600 vezes, mas a gente consegue em alguns microscópios ópticos ter um aumento de 3200 vezes, tá? Óptica vocês vão ver depois em física no segundo ano. Aqui a gente tem a mesa, que é onde eu boto a placa de Petri, que é uma placa de vidro onde a gente coloca a nossa amostra, o diafragma, que é onde eu aumento ou diminuo a intensidade de luz, o condensador, que é por onde vai passar a luz, eu tenho sempre um canhão de luz aqui. Antigamente a gente usava um espelho que refletia a claridade para poder observar a amostra. Hoje a gente já tem uma luz, hoje até já é luz de LED. Aqui eu tenho uma estrutura chamada macro, que é a parte redonda maior, que sobe e desce essa mesa, e eu tenho uma estrutura menor que é chamada de micro, que é onde vai dar o refinamento, que vai deixar nítida a amostra, tá? Enfim, as outras coisas acabam fazendo parte do microscópio, isso depois vocês vão ter contato. Aqui é um microscópio um pouco mais moderno, mas são as mesmas estruturas, olha, é binocular, aqui é a mesa, as objetivas, a ocular, o canhão e assim sucessivamente. Aqui a gente não tem um microscópio, a gente tem como é que é o nome, pessoal? É uma lupa, que é onde a gente vê algumas estruturas, é um aumento, né? Não tem um aumento tão grande, é um aumento que nós poderíamos ter com o celular, tá? E a lupa também, ela tem uma luz aqui, ela tem só as oculares, e aí eu tenho um aumento de 10 vezes, 16 vezes, 32 vezes, então depende da lupa. Tem uma na escola também. Mas enfim, aqui esse modo de funcionamento a gente vai ver depois. Então, é só para vocês saberem, né, de onde que veio toda essa origem da microscopia e que ela está evoluindo até hoje. E hoje a gente tem, né, grandes microscópios. Deixa eu até ver se eu consigo aqui, pessoal, uma imagem para vocês olharem de microscopia de varredura, só para vocês terem noção a diferença dos microscópios. Esses microscópios que eu mostrei para vocês, deixa eu até. São microscópios que a gente tem na universidade, né? A gente tem na escola, mas existem microscópios aí que estão na universidade e que não é todo mundo que tem acesso devido aí ao, ao alto valor, né? Deixa só eu passar aqui eu tenho um outro slide, né? Esse é o microscópio que eu estava falando para vocês, ó, ocular 10 vezes, objetiva 40, a gente tem aumento de 40 vezes.
Microscópio óptico, isso é uma imagem de microscópio eletrônico. Esse microscópio, ele é ligado, usa-se elétrons de ouro e ele consegue observar estruturas menores. Então aqui você vê a imagem no computador e aqui a gente também tem uma cromatografia. Então a gente consegue pegar essa imagem e ainda pegar essa imagem e ainda colorir essa imagem de coisas bem menores. Tá? Eu consigo ver um vírus no microscópio eletrônico. E ainda tem um microscópio, esse seria o de transmissão que me dá essas imagens, ó. As, a gente viu isso, né? Eu passei para vocês, que é as microvilosidades, né? Que são especializações da membrana. E aqui eu tenho uma mitocôndria, certo? E aqui eu tenho uma outra célula aí. Parece até de protozoário. E eu tenho um microscópio eletrônico de varredura. Olha a diferença. Agora eu tenho uma imagem 3D. Só que essa coloração a gente faz no computador, não vem assim na visão do microscópio. Deixa eu ver se aparece uma imagem anterior. Veja, pessoal, disso a gente tem aquela imagem que não está aqui do óptico, e aí a gente tem esta imagem aqui, que é o de transmissão, e essa imagem que é o de varredura. Então aqui, olha, um monte de bactéria em alguma fibra. Aqui a gente tem, né, alguns animais aí que não são vistos, né, são aquele o tartígrafo, né, são animais aí que não são vistos a olho nu, são bem difíceis de se achar. E assim vai, só para vocês saberem aí a diversidade que existe. Vou deixar até essa imagem porque ela é maravilhosa. Então, só vocês terem uma noção de microscopia, claro que na escola e na universidade a gente tem o microscópio óptico. O microscópio eletrônico é só quem trabalha com isso ou vai fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, que mexe com ele, porque são microscópios caríssimos. Tem um só, ou tem dois às vezes, em algumas universidades, então ele é bem complicado estar mexendo nele. E tem outros tipos também de microscopia que não vem ao caso, é só para universidade, de fluorescência, enfim. Dependendo do que eu for ver, eu tenho um microscópio para isso. Então é isso aí, pessoal, só para vocês terem uma noção. Vocês têm umas atividades na apostila sobre isso. Espero que estejam estudando. Tirem dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês. E para aqueles que já estão aí de vento em popa com conteúdo, a gente se vê semana que vem. Beijo para vocês e até a próxima.